Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, mais um Alvinegras da Vila. E já que está muito ruim de falar sobre o Santos dentro de campo, eu, Isabel Nascimento, resolvemos trazer uma outra coisa, né? Um outro assunto que é importante também. Isabel Nascimento, primeiro de tudo, você está bem apesar de tudo? Você consegue viver? Você sorri algumas vezes no seu dia ou não muito? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Ni, vou ser sincera, eu já falei isso para você, mas desde o que a gente passou no Paulista com o jogo contra o São Bento e também na final da Libertadores, eu prometi para mim que eu ia tentar não afetar tanto a minha saúde. E eu acho que, assim, é claro que a gente fica extremamente nervoso, eu mal posso esperar. Eu já falei para você que o jogo da Libertadores eu quase não queria ver, né? Tava pensando em vários jeitos de me trancar no banheiro, no elevador, qualquer outro lugar para não assistir. Você lembra desse ponto? Eu sou uma fujona mesmo, mas assim, eu tento deixar meu nervosismo para o momento, assim, porque claro que a gente é apaixonado, só que faz tempo que a gente não vê essa entrega dentro de campo como essa representatividade, sabe? Então eu acho que assim não dá para falar, putz, estão lutando por mim. Bom, então, já que o Santos não Não está é isso. rendendo felicidade, vamos ver se o Santos rende dinheiro, né? Então, terça-feira, dia 26, o Santos está lançando esse tal de token da Vila. Eu e Isabel Nascimento sabemos um total de zero coisas sobre isso, então a gente trouxe alguém que Juntas, né? sabe. Exato. Então, a gente trouxe aqui a Maíra Siqueira, jornalista, trabalhou um tempão com esportes, foi repórter na Rádio CBN, mas hoje está do outro lado do balcão, no caso, do outro lado do balcão do Tolkien da Vila. Tudo bem, Maíra? Seja muito bem-vinda. Conta aí para o nosso ouvinte o que é esse outro lado do balcão. E, bom, espero que você seja mais feliz que a gente. Bom, meninas, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, para todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês e matar um pouco as saudades, né? Eu cobri o Santos por um bom tempo, quando eu estava na Rádio CBN. Foi uma época muito legal, muito bacana, inclusive. Arrumei um pouco de brigas aqui e ali com o Leverkusen na época e outros jogadores, mas tudo bem. O que importa é que a gente está para falar um pouquinho do extracampo, que é muito importante para o clube também. E é bem legal, porque muita gente tem me chamado para conversar nessa época de lançamento desses montes de fan tokens, justamente porque as pessoas não entendem o que é, e tá dando muito certo para os clubes, então é muito legal. Tanto é que o primeiro a fazer esse movimento foi o Atlético Mineiro, assim, super pioneiro, e vários outros clubes vieram também nessa sequência aqui no Brasil, né? Lá fora já tinham clubes que já tinham feito esse movimento. E é algo que é muito legal, muito interessante. Então, eu vou tentar explicar, mas eu vou tentar ser o mais didática possível, assim, o tanto que cada um precisa entender. Se quiser se aprofundar, vai ter que explorar um pouquinho mais. Mas esses fan tokens nada mais são do que, no fundo, são criptomoedas, tá? Como o Bitcoin, por exemplo, com uma função um pouquinho diferente. No universo das criptomoedas, na tecnologia base das criptomoedas, existe o blockchain, que é o protocolo de confiança, e, assim, bem malemar explicando, o blockchain seria a internet onde as criptomoedas funcionam, então é a rede em que as transações ocorrem, e no caso dos clubes, você pode simplesmente fazer um paralelo com umas milhas. É como se fosse uma espécie de milhas, ou realmente uma moeda específica do clube, só que não física, né, uma questão digital, que você consegue comprar para utilizar para ter serviços. Os fan tokens são criptomoedas que têm uma utilidade. Elas são chamadas de tokens de utilidade. Para quê? Porque você realmente tem um objetivo com eles. Seu objetivo é você explorar coisas dentro do clube. Cada clube desenha o seu fan token do jeito que quiser, mas, por exemplo, no caso do Santos, não é exatamente atrelado ao Santos Futebol Clube como desempenho em campo, como é no caso do Corinthians, do Paris Saint-Germain, Mas de outros também, clubes que se lançaram. fosse, Ainda né? bem, né? Isso que eu ia falar. Era um pouquinho, dava uma desvalorizada no momento, não é mesmo? Não estava A muito moeda legal. já ia começar ruim, assim. Começar já em queda, né? Abertura de mercado, moeda caiu. Ai, meu Mas Deus. no caso do token, ele é um pouquinho mais complicado, digamos assim, de entender, porque ele é atrelado, mas é mais bem sucedido também no caso do momento atual do Santos, porque ele é atrelado ao passe dos jogadores, alguns jogadores que passaram. Passe, a gente sabe que é um termo das antigas, né? Não é bem assim, mas que funciona, mas questão de direitos de transferência. Então, o Santos, como formador e um dos principais formadores do nosso futebol brasileiro, eu brinco com vários santistas que eu conheço, que por onde você vê um clube, esse aí era nosso, esse era nosso, esse era nosso, né? Todo mundo um dia foi do Santos, parece, todos os grandes talentos. Então,
o Santos, como um grande clube formador, consegue, ao vender esses jogadores, fica com uma porcentagem, e esse token, esse fan token, é atrelado a essa porcentagem que o Santos tem. Então, quanto mais esses jogadores passarem a valer, ou tiverem transferências internacionais, mais essa porcentagem vai valorizando. A tendência, né, na verdade, seria essa. Eu tô tentando fazer uma explicação, assim, bem crua, tá? Quem quiser depois pode pesquisar um pouquinho mais, mas a ideia é: Santos forma muitos jogadores, o Santos precisa de dinheiro, o Santos então está entrando nessa onda de criar esses fan tokens, ou seja, essas criptomoedas que são atreladas ao clube, que tem uma valorização com relação aos jogadores que o Santos já negociou. E tem vários jogadores importantíssimos aí nessa cesta que eles chamam de jogadores, né? Como se você imaginasse que o Santos juntou os direitos ali de todos esses jogadores e está ofertando para que as pessoas comprem e tenham então direito a alguma valorização dentro dessa porcentagem. A única coisa que acontece é que a forma de se fazer isso é através das criptomoedas, mas o conceito é mais ou menos esse. Eu não sei se ficou muito confuso, mas eu estou tentando aqui deixar mais palatável. Deu para entender? Só para a Bel colocou, para quem está assistindo no vídeo, né? Colocou aqui na tela, então, os jogadores que estão na sexta: Alexandro, Alan Patrick, Caio Henrique, Emerson Palmieri, Caio Jorge, Veríssimo, Neymar, G. Lucas, Gabigol, Gustavo Henrique, esse talvez não renda muito, Yuri Alberto e Rodrigo. Acho que realmente é uma cesta bem promissora, né? Tem vários jogadores super em alta. E, Maíra, dá para dizer talvez que essa seria a estratégia, o objetivo do Santos é adiantar essas receitas? O conceito é meio que o conceito de recebíveis, né? Que é exatamente isso. Então, é um mecanismo de solidariedade da FIFA com uma antecipação de recebíveis. Então, o investidor tem um retorno financeiro de acordo com as receitas que o Santos receber com as transferências de jogadores formados no clube. O que isso quer dizer? Quer dizer que os torcedores que comprarem já estão dando essa injeção de dinheiro para o Santos, e o Santos, quando receber o dinheiro de alguma transferência de qualquer um desses, e poderia ser de um Neymar da vida, assim, seria lindo para o Santos se o Neymar saísse do PSG para qualquer outro grande clube com muito dinheiro, porque parte vai para o Santos, né? Então o Santos depois repassaria isso. Seria esse mais ou menos o contexto, né? O conceito. O Santos então consegue antecipar esse dinheiro, vendendo cada token a R$50, esse é o preço de saída, é um token que pode sim ter valorização a partir do momento que ele começar a ser negociado. E aí tem que ver se vai ser isso que o Santos vai querer fazer. Tem algumas informações que ainda não chegaram, né, que ainda não estão disponíveis, mas no caso, por exemplo, dos tokens que são atrelados a desempenho em campo, que já estão sendo negociados, o Corinthians ou o PSG, vai para pegar um exemplo não de um rival, né, um exemplo um pouco mais longe ali. O token do PSG, qualquer pessoa, qualquer torcedor pode comprar para conseguir ter benefícios dentro do clube. Então, eu sou torcedor do PSG e eu tenho vários tokens. Quanto mais tokens eu tenho, mais direito, de repente, a votos dentro do clube para algumas questões societárias ou não, eu consigo fazer. O Corinthians fez isso semelhante, né, para votar, escolher qual seria o busto que estaria no Parque São Jorge. O PSG pode fazer isso, pode ter, quanto mais tokens, mais desconto você tem para ingressos, para venda de camisa, esse tipo de coisa. Cada clube pode desenhar essa espécie de parceria com o torcedor do jeito que ele quiser. Por isso que eu fiz uma aproximação com milhas ou até com programas de sócio-torcedor. Então, se você paga lá a anuidade, você tem direito a alguma quantidade de ingressos, ou desconto nos ingressos, ou entrada em jogos mais concorridos, por exemplo, de Libertadores. O conceito é mais ou menos o mesmo. Quanto mais tokens você tiver, mais você consegue ter esse tipo de participação dentro do clube. Para alguns clubes, esse é o formato. No caso do Santos, o formato é um pouquinho diferente. Para os tokens que estão sendo, então, negociados em plataformas, por exemplo, eu trabalho numa corretora que se chama Binance. A Binance tem os tokens do PSG, do Barcelona, deve em breve colocar outros fan tokens, inclusive de clubes brasileiros. E aí, o que você faz? Você abre uma conta, como uma corretora qualquer de mercado financeiro, e você vai lá e compra ou vende esse token. Então, assim, não só eu como torcedor tenho esse benefício, como uma pessoa que não é torcedora pode ter o benefício financeiro. E aí é que entra a jogada de mestre, digamos assim. Porque se o clube está em baixa, e aí o Santos, por exemplo, não consegue vender todos os seus tokens, porque os torcedores estão, sei lá, pé da vida com o clube, não estão interessados, o clube não está despertando lá muito interesse, vão ficar lá encalhados, né? Como você, quando você não vende ingresso, porque o time está jogando mal e a galera não vai ver. Só que quando você abre para
ser negociado esses tokens em uma corretora, quando você começa a olhar eles como ativos financeiros, né, como criptomoedas, pode interessar muita gente de fora. Foi o que aconteceu com o lançamento do token do Flamengo, o lançamento do token do Corinthians. Diversos países diferentes, pessoas em diversos lugares do mundo compraram o token. Por quê? Não porque são torcedores, mas porque vem como ativo financeiro, como eu, Maíra, vou lá e compro um token do PSG. Eu não sou torcedora do PSG, eu não quero nem saber como é que o PSG tá jogando, se tá bem, se tá mal, se contratou quem é que não contratou. Mas eu tô vendo um potencial e sei que o PSG tem muito dinheiro, acabou de contratar o Messi, tô apostando que vai ganhar tudo na Liga dos Campeões, então eu vejo como um vislumbre de que esse token vai valorizar, como uma ação, né, como uma ação de uma empresa qualquer na bolsa de valores. Então você vai lá, compra esse token e então o dinheiro vai para o clube está lucrando com uma pessoa que não é um torcedor, que não vai fazer a utilização daquele token a não ser negociar. Então você consegue garantir que tem mais circulação, né? Você consegue garantir que o seu token vai ser valorizado, que vai entrar o dinheiro para o seu caixa e um dinheiro que vai ser muito bem-vindo. Obrigada, né? E assim, por exemplo, no caso do Santos, você falou que o investimento é de R$50. Existe um planejamento de retorno? Por exemplo, o jogador não foi vendido, aconteceu alguma coisa, como a gente está falando, por exemplo, de casos como o Gustavo Henrique, de casos como jogadores que talvez não tenha um retorno como esperado. O Santos, existe uma cláusula para devolver e existe uma cláusula que você vai efetivamente ganhar mais do que R$50? Porque assim, se a gente pensar no Rodrigo, hoje eu tô colocando 50. O meu R$50, no caso do Rodrigo, que é um jogador que provavelmente vai ser vendido daqui a 5, sei lá, 10 anos, porque tá no Real Madrid evoluindo, meus R$50 daqui a 5, 10 anos pode valer 20, né? Se continuar como está a economia. Existe algum tipo de segurança desse dinheiro para o torcedor? Isso, quem tem que falar, assim, do formato, como que foi feito, é o próprio Clube do Santos, porque, assim, garantia não existe de nada. Em se tornando um ativo financeiro, no formato que o Santos fez, a projeção é que ele saia valendo R$50 e que a partir do momento em que ele entrar para o mercado secundário, o que isso significa? Que ele for atrelado a corretoras, que as pessoas puderem começar a comprar e vender, e a previsão é que isso não aconteça nesse primeiro momento, que vai acontecer num segundo momento para o Santos. Primeiro abre para venda para todo mundo e depois começa a haver essa negociação paralela, que aí o preço do token vai variar conforme oferta e demanda. E aí uma pessoa que comprou R$50 pode ver o token valer 20, ou pode ver esse token valer 100, 150, etc. Assim, aí, quem vai ditar isso é a lei da oferta e da demanda. Então, você não consegue ter a garantia de que nem que vai valorizar e nem que vai desvalorizar. Acaba sendo um risco, né? É uma aposta, exatamente. E aí, Maíra, você falou um pouco sobre essa questão de pessoas de fora, né? Em que medida você ter grandes marcas do futebol, tipo o Neymar, tipo o Rodrigo, até nomes que são menos relevantes, mas que estão em ascensão, como Caio Henrique, Emerson Palmieri. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sacada de você chamar até um mercado internacional por meio desses nomes, os jogadores enquanto marca. Me pareceu inteligente, não sei. Eu sou muito não, essa me parece a maior das sacadas de todas, porque o Santos é um clube que, por mais que não esteja, talvez não ganhe de muitos outros no Brasil em número de torcedores, ou possa não estar ganhando em campo, está passando por um mau momento em campo, mas o Santos tem a seu favor, e parece que finalmente está aprendendo a monetizar mais isso, o trunfo de ter tido grandes, gigantescos ídolos e grandes jogadores passando no passado, e atualmente ainda talvez em tanto, mas num passado, digo, de jogadores recentes como o Neymar, e um grande passado que nem precisamos mencionar, de Pelé e etc. Então, assim, a partir do momento que o Santos conseguir monetizar isso, ainda não está monetizando nenhum fan token no Pelé, mas quem sabe poderia, né? Sem dúvida, atrai muito o mercado internacional, porque você vê, eu dei o exemplo do PSG, ou Barcelona, enfim, né, qualquer um desses clubes. O PSG que agora tá na modinha, tá super em alta. É o clube do Neymar, e o PSG, quase todo mundo que gosta de futebol no mundo conhece minimamente, acompanha, sabe com o que está acontecendo, sabe que tem Messi, sabe que tem Neymar, sabe que tem vários outros grandes jogadores. A partir do momento que você fala o token do Santos, o clube que formou o Neymar, inclusive, que tem a porcentagem, uma porcentagem ali de 5% com relação ao quanto o Santos tem de direitos de transferência, né, desse jogador que foi formado lá,
sem dúvida nenhuma, que chama muito atenção. Eu acho que, na verdade, esse é o maior trunfo. Tô citando o Neymar porque é o mais famoso, poderia ser qualquer outro, o Gabigol também, é nacionalmente conhecido, mais ou menos internacionalmente ali tem uma passagenzinha, mas o Neymar, sem dúvida, é o grande trunfo do Santos para conseguir chamar atenção, e eu não tenho dúvida que vai conseguir vender rápido, assim, que rapidinho vai esgotar, como aconteceram com os outros, e tem a possibilidade, aí o Santos vai estudar ou não, de lançar uma nova leva, né, de tokens. E assim, a gente tem uma dificuldade muito grande no Santos em questão de sócio-torcedor. Isso afasta ou une sócio-torcedor? O Santos está comemorando 25 mil, que é um desastre. Né? É um absurdo o Santos só ter isso de sócio-torcedor, porque o Santos tinha que ter uma dimensão muito maior desse número. Você colocar esse token, você tira um pouco as pessoas que poderiam investir, putz, eu tenho 50 reais, eu poderia ser sócio, eu poderia comprar essa moeda. Como que você vê esses outros clubes que colocaram essa moeda e também tem o programa de sócio-torcedor, que foi algo que conseguiu crescer junto? Porque eu acho que isso impacta muito o santista, que acaba, já não investe muito no time, não vai investir em duas coisas. Eu acho que tudo vai depender da forma como isso for trabalhado. A gente vê os principais clubes brasileiros hoje investindo numa posição que nunca existiu e que ninguém, talvez tempos atrás, diria que faz sentido, que é o diretor de inovação, ou uma posição semelhante, e são justamente essas pessoas que estão responsáveis por fazer essas parcerias. Eu acho que o futebol brasileiro ainda é muito dinossauro, ainda peca muito no marketing e conta com paixão da torcida. A paixão da torcida sustenta os clubes, mas a gente sabe muito bem que má administração e várias outras perdas de oportunidade têm feito com que os clubes não avancem tanto quanto poderiam. A gente vê os clubes que apostaram em organizar melhor as suas finanças, que apostaram em dar uns passos para trás e começar a pensar fora da caixinha, estão colhendo esses frutos a longo prazo. A gente viu o Palmeiras vivendo um grande momento, Flamengo vivendo um grande momento, e outros clubes que ficaram um pouco mais paradões ali, pé no chão e tradicionalistas demais, ficando um pouco para trás em muitos conceitos. Então, eu acho que tudo vai depender da forma como for conduzido, e eu sei também por experiência e por acompanhar que a diretoria do Santos sempre trocou muitos pés pelas mãos, sempre rolou uma grande bagunça, há uns bons anos que rola ali uma grande bagunça, mas assim, se conseguir que essa posição, que esse conceito de vamos usar o marketing, vamos explorar um pouco mais. Gente, o Santos é um dos clubes que tem uma das histórias mais incríveis dentro do nosso país, histórico de jogadores, enfim, de história de clube riquíssima mesmo, e é um clube que não consegue explorar isso muito bem feito. Por algum tempo até fez, eu lembro bem assim, eu sou uma pessoa de comunicação, então para mim, a TV Santos, daquela época de ouro ali, o que, uns 10 anos atrás, mais ou menos, né, justamente da época de Neymar, de Ganso, etc., alguns anos depois, era maravilhosa de ver, era um conteúdo muito bem produzido, aproximava muito os torcedores, e alguma coisa que também é jovial, então você atrai jovens que, de repente, a gente vê toda uma geração de pessoas que têm tanto acesso ao futebol europeu, que às vezes falam para quem você torce, eu torço pro Chelsea, não sei se eu torço pro Chelsea, você não torce para alguém no Brasil. Então, assim, você faz um conteúdo tão legal que você traz o torcedor jovem também, que você torna o seu produto mais atrativo. A partir do momento que você também insere uma coisa nova que pode trazer benefícios, você pode atrair mais gente também. Tem muito torcedor do Santos que tem dinheiro suficiente para comprar muitos tokens. Como que você consegue explorar isso, né? Não necessariamente você vai ter gente que vai se interessar em ser sócio torcedor, porque às vezes o cara não está muito perto, o cara não está presente, o cara não está morando em Santos, ou realmente ele só não tá meio bodeado com o time. Mas se você cria uma criptomoeda, um token, que ele consegue ver até um benefício financeiro, e ele ainda consegue, por tabela, ajudar o time, pode se tornar interessante. Todo esse preâmbulo para dizer que eu acho que dá para ter os dois concomitantemente, mas eu acredito que se pegar um diretor, uma diretoria, assim, cabeças boas que consigam aliar os dois, eu vejo como uma tendência de convergência no futuro, de o programa sócio-torcedor ser atrelado ao fan token. Então, quanto mais fan tokens você tem, você já é um sócio-torcedor, assim, você já é uma pessoa que tem benefícios dentro do clube, sejam eles apenas conseguir ingressos, sejam eles desconto em camisa, o que quer que seja, que hoje em dia é um sócio-torcedor, não oferece tanta coisa, né, mas talvez o fan token seja a possibilidade do clube tratar um pouco melhor o seu torcedor, dar um pouco mais a ele do que apenas o ingresso. O ingresso é super importante, público no estádio é extremamente importante, mas a gente está falando hoje de uma globalização tamanha que você pode muito bem ter muitos torcedores do Santos, sei lá, no Amazonas, e o cara quer participar do dia a dia do clube, ele quer estar perto. Por que ele vai ser sócio-torcedor se ele
quase nunca, talvez, vai conseguir estar na Vila. Então, talvez seja uma forma de participar. Então, eu vejo que tem caminho para convergência. Então, é assim que eu vejo, mas, de novo, você precisa ter cabeças abertas e pensantes e dispostas a ver que o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo, e você tem um celularzinho lá que você pode, através de uma carteira digital, você tá próximo do seu clube, e você tomar decisão dentro dele, seja a decisão de um busto que vai para o estádio, ou seja uma decisão de cor de camisa, por exemplo. Então, acho que tem muita coisa para você trazer o seu torcedor para perto. É real, tipo, você ser o sócio do seu Real. clube, né? Que nem sócio Exato. majoritário Gente, de empresa. Que foi meu. Mas assim, você tem que dar uma brisa, né? Você tem que dar uma brisa para você pensar assim, até onde você pode chegar, mas as possibilidades são enormes. E, de novo, a gente está falando de um mundo, tudo você faz pelo celular, tudo é digital, menos você estar no estádio. E hoje os programas de clube são sempre atrelados a ingresso. Também é super importante, mas, poxa, vamos expandir um pouco mais, e essa né? é a grande crítica do Santos, né? Porque o Santos tem um slogan maravilhoso. Né? Ao Santos, que tem um slogan maravilhoso que é o maior brasileiro do mundo, e que eu super concordo, eu acho perfeito, mas o que o torcedor que mora... O Santos tem uma grande torcida no Paraná, no norte do Paraná. O que a torcida que mora no norte do Paraná consegue com o sócio rei? Nada, porque o que o sócio rei dá é o privilégio de ir ao estádio. Então, isso parece um super caminho. E até para a gente já ir fechando, Maíra, acho que uma coisa que o torcedor com certeza quer saber é um projeto de token bem sucedido, como isso pode ajudar dentro de campo? Dentro de campo, talvez, de novo, eu precise de uma brisa maior para chegar lá, mas eu consigo pensar primeiramente em venda de tokens, geram receita para o clube geram possibilidade de contratação de melhores jogadores, de sanar dívidas, de não deixar de pagar salários, de, enfim, conseguir oferecer o que a gente sabe que o futebol hoje demanda muito, né? E o futebol está cada vez mais comercial, menos amor e mais dinheiro. Então, sem dúvida, eu acho essa é a primeira correlação que eu consigo imaginar. E vai depender do clube o quanto ele quer que os torcedores consigam influenciar tendo o fan token. Eu acredito muito que dá para oferecer muita coisa boa, mas você tem que tomar cuidado de não deixar isso respingar no campo, porque nos primórdios, assim, dos conceitos de criptomoedas envolvendo o clube de futebol, existiram projetos de clubes muito pequenos que permitiam que quanto mais você tivesse de tokens, você poderia até chegar a interferir na escalação. E aí eu acho que aí a gente coloca um pare, pelo amor de Deus, porque já imaginou, quanto mais rico você for, mais você consegue influenciar no clube, e ia dar um pouquinho de trabalho. Então eu acredito que nada mais é do que quanto mais o token valorizar e quanto mais gente tiver, essa receita que entra é uma receita a mais para o clube. E a gente sabe bem que os clubes estão precisando de organizar aí as suas receitas financeiras. Sim, eu acho que essa parte é muito interessante, até porque a gente está vendo que no Santos, por mais que você queira, você tem esses vários jogadores, né? Você tem um Neymar que é um peso muito grande e que você não compra uma moeda do Yuri, né? Você compra uma moeda do Santos, você compra meio que o pacote. Eu achei que fosse exatamente, ia vir na minha conta, Yuri Alberto. E não, assim, da Anitta viria com certeza Yuri Alberto, tenho certeza que ela ia optar por isso. Mas no Santos você compra um pacote total, e acho que é esse o ponto que você está trazendo, de aproveitar o momento em que você tem esses nomes, que você tem isso, e que o time precisa, de alguma forma, desse planejamento. O que me dá medo porque hoje você recebe esse dinheiro, mas lá na frente você vai ter que retornar ele. Então, assim, e me dá medo, por exemplo, hoje esse dinheiro vem com o Rueda. Aí, que, né, o atual presidente. O Santos também, a gente tem medo desse planejamento de, tipo, eu uso na minha gestão, e aí, se o outro vai ter que pagar na gestão dele, um abraço. E acho que é esse o medo de o Santos não ter essa organização, né? Sem dúvida. Isso é um risco, e isso é um risco que a gente corre no formato da nossa política atual, no formato dos clubes de futebol, no formato de a democracia traz isso, né? Você vota, você coloca alguém por um tempo curto e vamos aguardar quem vem depois para saber se vai dar continuidade ou não. E isso é um pouco de exigir maturidade dos clubes e dos seus dirigentes. E eu sou otimista, eu sou muito otimista. Eu quero acreditar que a gente vai conseguir ver isso acontecendo. Mas no caso do Santos, que a gente sabe que por muito tempo houve muita bagunça, a gente não consegue garantir, né? Então, queria agradecer muito a Maíra Siqueira, que disponibilizou o tempo dela e da Catarina para estar aqui com a gente. Maíra, obrigada. Eu acho que, assim, 24 minutos para todo mundo tirar dúvidas, assim, todas as dúvidas sobre o token da Vila. Não sei se o Santos
vai dar esse passo para criar o fan token, né? Que é esse mais atrelado ao clube em si. Não sei se é muito momento, Exato. mas achei que ficou, assim, para mim ficou super claro. Acho que esse seu diferencial, né, da sua experiência com o esporte, com a sua experiência com as criptomoedas. Mas não é uma coisa do dia para a noite, né? Então, provavelmente o Santos está nessa negociação há meses e calhou. É igual a gente fala, putz, vai lançar nova camisa agora. Quem pudesse esperar que estaria nessa nhaca tão grande, né? Então, assim, o Tolkien, você imagina a quantidade de tempo que o Rueda e toda a sua gestão está pensando sobre isso e achou que o lançamento de outubro... Que bom que eles pensaram na cesta de jogadores primeiro, né? Que bom que foi isso que viabilizou primeiro. Sim, exatamente. Não, sem dúvida nenhuma. Mas, e até aproveito para deixar aí a propaganda da arroba. Se alguém tiver mais dúvida, vai ser um prazer, claro, eu conseguindo ajudar, vai ser um prazer, pode mandar lá no Twitter, arroba Maíra Siqueira, Maíra com Y, e aí a gente, eu posso ajudar, porque eu acho que eu quero que mais pessoas entendam, para que as pessoas abracem a ideia e participem, porque quando o torcedor entender o potencial dele, quando os clubes entenderem o potencial de desenvolvimento que eles vão ter com essa participação dos torcedores, é melhor para todo mundo, né? Mais saudável para todo mundo. Eu acho que é saudável até no sentido de finalmente o clube ter a possibilidade de dar um retorno para o torcedor. Exato. Que decide um carinho, né? Exato, exatamente. Maíra, obrigada mais uma vez. Então, quem quiser procurar a Maíra no Twitter, Maíra Siqueira, Maíra com Y. Obrigada mais uma vez e seja sempre bem-vinda. Um grande prazer. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho aí, parabéns pelo canal. Valeu, gente. Obrigada, gente. E vou aqui dizer que acompanho, não falei isso para a Maíra, não falei no podcast, mas quando eu comecei a ouvir rádio foi na época que você era setorista do Santos, então que legal. Acompanho faz tempo. Fiquei muito feliz que você pôde participar. Valeu, gente. Obrigadão, Anitta. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.